E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então, quando nós olhamos para esse trecho, aqui a palavra do Senhor vai nos relatar sobre a cura de Enéas. Nós vamos perceber que fazia 8 anos que ele estava numa cama, estava paralítico. Alguns estudiosos vão dizer que ele ficou paralítico nesse período de 8 anos, tá? Não era, passou a ser. E aí não tem nenhuma fonte se foi devido a um acidente, devido a uma doença, devido a uma enfermidade, mas o fato aqui é que ele passou a ser paralítico já fazia 8 anos, ele não era, tá? E aqui o Senhor usa Pedro e diz: Jesus Cristo te dá saúde. Em outras traduções, Jesus Cristo te cura, levanta-te e faz a tua cama. Amém? Então isso aqui é uma lição muito importante, eu gravei aqui para passar para vocês, porque quando a gente fala da cura de Enéas, da enfermidade dele que durou 8 anos, é aquilo que o inimigo quer fazer com a igreja. O inimigo quer nos paralisar, o inimigo quer nos deixar parados, estacionados, numa cama. Alguém que fazia algo e já não faz mais, faz 8 anos que deixou de fazer, faz 8 anos que está numa cama, está paralisado. Amém? Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá saúde, então que nós possamos receber saúde. Vamos continuar agora, versículo 36, Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, ou adoecendo ela, em outras traduções, morreu. E tendo a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-la viva. Amém? É interessante quando a gente observa a história de Pedro, um homem muito usado, por Deus. Você vai perceber que Pedro ele teve um ministério diferenciado. Por exemplo, Pedro foi o único homem cuja sua sombra curava. Tem gente que fala assim: o Senhor não se manifesta mais nas igrejas porque a sombra de ninguém mais cura. Você vai perceber na Bíblia Sagrada que só a sombra de Pedro curou, nem a de Jesus curou, só de Pedro. Que existem algumas coisas que o Senhor ele se manifesta através de uma pessoa só. Entendeu? Então existe alguns modos que o Senhor age que é específico. Existem coisas que não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai fazer, que vai agir igual. Tem coisas específicas que o Senhor dá algo particular para essa pessoa. E foi assim na vida de Pedro. Pedro fez algo que ninguém mais fez. Ninguém, até hoje. Ninguém mais fez. Ninguém. Por quê? Foi um ministério que Deus entregou para ele. Então isso fala também daquilo que é individual, ou seja, às vezes o Senhor também age de uma forma coletiva, mas também de uma forma individual, ou seja, o Senhor entrega o ministério para cada um do modo que Ele quer, não precisa ser igual, não
precisa ser idêntico. Existem coisas que você vai fazer, eu vou fazer, coisas que eu vou fazer, você vai fazer, mas existem coisas que Deus vai colocar para você fazer que só você vai fazer e mais ninguém. Amém? O Senhor ele também age dessa forma. Vamos lá. Agora nós vamos entrar no capítulo 10. Aí tem gente que fala, mas Deus não está mais com a igreja, ninguém mais cura caçamba. Então não estava desde aquela época, porque só Pedro curou caçamba. Então tem coisas que não faz sentido, tá? Tem coisas que Deus dá e Ele faz quando Ele quer fazer. Amém? Agora vamos para o capítulo 10, falar sobre Cornélio. E quem era Cornélio? Cornélio era um comandante da corte italiana, tá? Nós vamos aprender um pouco sobre a vida dele, que fala no versículo 1, versículo 2 e versículo 22. Vamos lá. Vamos ler o versículo 1 para saber quem era Cornélio. Ó. Versículo 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana. Olha só o que a Bíblia diz a respeito desse homem. Ó. Piedoso, temente a Deus, isso aqui é muito forte, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Versículo 22. E eles disseram: Cornélio, o centurião, é varão justo, temente a Deus, tem bom testemunho diante de toda a nação dos judeus. Foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então esses 3 versículos dão testemunho de quem era Cornélio. Então diz que ele era o quê? Ele era um centurião da corte, um comandante, era piedoso, temente a Deus, não só ele, mas também toda a sua casa. E esse versículo tem que se cumprir nas nossas vidas. Nós temos que orar para que isso também caia sobre nós, essa bênção, que não era só ele que temia a Deus, mas também toda a sua casa. Então eu profetizo em nome de Jesus, em cima dessa palavra, que a tua casa também vai ser temente ao Senhor, tá? Ele fazia muitas esmolas e fazia contínua oração. Ele orava a Deus, contínuo orava a Deus. Então era um homem que orava, tinha uma vida de oração, era um homem que dava esmola, tinha obras boas, era temente a Deus, era piedoso. Aí no versículo 22 vai dizer também que ele era justo, tinha bom testemunho diante de toda a nação dos judeus. Olha isso. Não era testemunho só em casa ou só no trabalho, que um trabalho de um jeito, em casa de outro. Não, toda a nação, todo lugar que ia, falava de Cornélio. Ah, eu sei da conduta dele, esse cara aí é fera, o cara é temente a Deus, esse cara aí, não tem o que falar desse cara. Ia no mercado lá comprar peixe. Cornélio, meu Deus do céu, dá para nascer um homem justo como ele. O cara tinha testemunho diante de toda a nação. E detalhe, ele era gentil, tá? Não era judeu, era gentil. Vamos lá. Então esses 3 versículos falam do testemunho, de quem ele era, tá? E aqui no capítulo 10, a palavra vai nos revelar que Deus ele conhece as nossas obras e ele ouve as nossas orações. Olha, vamos ler o versículo 3 e o versículo 4, ó. Este quase a hora nona são 3 horas da tarde, nós já aprendemos, viu claramente numa visão um anjo de Deus. Então Cornélio está tendo uma visão agora, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: olha isso, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Isso revela que Deus ele conhece as nossas obras, ele sonda as nossas obras, sejam boas ou más. Isso também vai nos revelar que o Senhor também ouve as nossas orações, tá? Ó, o 4, ele ouviu, ó, as tuas orações, ó, e as tuas esmolas, ou seja, ações, têm subido para a memória diante de Deus. Deus ouve as orações e Deus sonda as nossas ações, as nossas atitudes, seja boa, seja má. Deus está anotando, Deus já sabe, Deus está sondando. Amém? Então nenhum bem que você faz
alguém não é perdido não. Ah, mas eu vou ajudar essa pessoa, todo dia passo aqui pedindo pão. Ah, nem eu estou comendo pão. Não, irmão, não pode pensar assim. Se você tem condições de ajudar, ajuda. Ah, mas ninguém está vendo, ninguém está tirando foto, ninguém está aplaudindo. Não, são obras boas que estão subindo para a memória diante de Deus. Mesmo que você faça algo que ninguém viu, que ninguém te aplaudiu, que ninguém gritou seu nome, está subindo para o céu as suas ações. O cara estava dando esmola lá, ó, não era para se aparecer. O cara estava dando esmola, ajudando os pobres, não era para ser visto. E as ações eram tão boas, tão sinceras, que subiu até Deus. Então isso significa o quê? Que eram ações puras. Se ele estivesse dando esmola para se aparecer, você acha que ia subir até Deus? Se ele estivesse dando esmola só para falar que era o cara, não ia subir. Mas por que subiu? Porque era de coração. São ações boas, puras, sinceras. Então faça o bem. E se fizer o mal, Deus também está sondando. Amém? Quando nós olhamos para o capítulo 10, não só revela que Deus ouve as orações, como também sonda as nossas ações, mas o capítulo 10 também revela que o Senhor, Ele conhece o nosso endereço, Ele sabe onde você mora. Ó, vamos continuar lendo a leitura. Versículo 5. Agora, pois, o anjo falando para ele: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem, ó, o Senhor conhece o teu nome. Ah, mas o congresso dos Gideões nem sabe meu nome ainda. Ah, meu Deus do céu. O fulano lá também nunca falou do meu nome, nem sabe que eu existo. Mas olha aqui, ó, o anjo falando para ele. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. O anjo já conhece Pedro. O céu conhece Pedro. Vamos lá, ó 6. Este está com certo Simão, curtidor. Pedro, Simão, está na casa de um outro Simão, tá? Curtidor, que tem a casa junto ao mar. Ele dirá o que deves fazer. Então olha só, ele dá um endereço. Ele está na casa de Simão Curtidor. Essa casa está junto do mar. Vai lá. Então o anjo já sabia o lugar que ele estava, o endereço que ele estava. O Senhor já sabe o nosso endereço. O anjo deu a informação certinha, ó. Olha assim, ó, é lá, ó. Não tem erro. Eu nem sei quem é esse Simão, nem sei quem é curtidor, nem sei quem é essa casa. Meu filho, é aqui, ó, é assim, ó, passou o endereço certo. Então o Senhor, Ele conhece o nosso endereço. Mas quando eu olho para Cornélio, um homem temente a Deus, um homem piedoso, um homem de oração, um homem justo, mas nós vamos perceber, analisando o capítulo 10, que também foi um homem sujeito a erros. Todo homem, apesar de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, está sujeito a errar. E ele vai cometer um erro. Ó. Não vou ler o capítulo inteiro, senão vai ficar muito longo. Eu só passei algumas partes para nós absorver. Vamos ler o versículo de número 25. A Bíblia diz que ele pega, Cornélio pega e vai ao endereço que o anjo passou para ele, para ouvir as palavras de Pedro. Por quê? Veja só o que está acontecendo. Antes da gente ler o versículo 25. Enquanto Cornélio está recebendo a mensagem do anjo para ir ter com Pedro, Pedro já estava recebendo uma visão. Por quê? Para ter uma mensagem para Cornélio. Porque Cornélio estava indo até ele para receber uma palavra. Então o Senhor já preparou Pedro para dar uma palavra. Então o Senhor fez o quê? Deu uma visão, tá? O Senhor traz uma visão para Pedro. E Pedro, nessa visão, ele vai ver o quê? Ele vê um lençol que desce com um monte de animais impuros. E Deus dá uma ordem para ele, dizendo: ó, mata e come. Ele fala: não vou comer tudo animal impuro, porque tinha a lei dos judeus e tal, que não era para comer coisas impuras. Não, isso aí eu não vou comer. E o Senhor dizia: mas não é impuro aquilo que eu santifiquei, não é mais impuro aquilo que eu purifiquei. E o Senhor repetia: mata e come. Ele dizia: não. E aí depois que ele acordou, que ele estava em êxtase, a Bíblia diz que ele ficou pensando, tentando entender a visão. Existem visões que são auto-esclarecedoras. Existem outras que precisam de um esclarecimento, que precisa de uma iluminação, que não dá para entender já de cara. Tem visão que é
Meu Deus, já entendi, é para ir ali para a direita. Já entendi, é para ir ali até Saulo, orar por ele e tirar a cegueira dele. Entendi. Mas tem visões que não dá para entender. Que é preciso o Senhor abrir a nossa mente. O Senhor vai fazer isso com Pedro. Pedro não estava entendendo, tá? Então vamos lá. Ele recebe essa visão. Antes da gente ler esse 25 para falar do erro dele, ele recebe essa visão. E quando ele recebe essa visão, ele não entende. E depois o Senhor vai revelar para ele, ó. Vamos ver aqui no versículo. Deixa eu achar aqui. 34. Versículo 34. Já nós volta para o 25. Vamos ler o 28 primeiro, olha o 28, ó. Ele disse: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chama incomum ou imundo. Então os judeus não podiam se misturar com outras raças, com estrangeiros. E o Senhor vai mostrar isso através de alimentação. Sabe essa alimentação que vocês falam assim, ó, isso aqui não serve, isso aqui não presta, isso aqui é impuro. O Senhor mostra isso só que colocando como pessoas. Sabe essas pessoas que você fala, isso aqui não presta, isso aqui não serve, isso aqui não dá para nada? Cuidado. O Senhor vai ensinar Pedro aqui, tá? Aí, ó, o 34, onde a gente iria ler, ó. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Eu estou reduzindo, tá? Senão vai ter que ficar lendo tudo. E aí, ó, o 35, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então Deus está dizendo que não faz acepção de pessoas, que aquele que é agradável aos olhos do Senhor, seja da nação que for e teme a Deus, pronto, o Senhor já escolheu, tá? Então serve. Então o Senhor estava dizendo, não há mais distinção, não tem mais separação entre judeus e gentios, negócio de raça, para com isso. O ministério que eu tenho para realizar, a obra que eu tenho para fazer, é para vir todos, amém? Agora vamos voltar lá no 25, isso aqui é só para você entender que quando o Cornélio está vindo, Deus já está dando a visão, já está explicando a visão para Pedro, e Pedro depois já vai entender. Vamos voltar lá para o versículo 25. Pode fazer. Sobre essa parte que você leu de animais imundos, isso aqui vem sobre a lei de Moisés, antigamente, ou foi na visão só? Não, já tinha na lei de Moisés. Desde, se eu não me engano, o Êxodo ou o Levítico já tinha essa separação de alimentação, animais impuros, impuros. Então é desde antes, mas faz tempo. Tá? Não foi aqui, isso já é algo que eles já praticavam, tá? Mas boa a observação. Então vamos lá, versículo 25. Eu estava dizendo que até homens de Deus também cometem erros, tá? Porque Cornélio é justo, Cornélio é um homem de oração, Cornélio tem boas obras, mas vamos ler aqui o versículo 25 para você entender, ó. Diz assim, ó: e aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Olha o erro aqui de Cornélio. Um homem temente a Deus, um homem de oração, um homem justo, um homem que tinha testemunho diante de toda a nação judaica, mas ele cometeu um erro aqui. Quando ele se encontrou com Pedro, ele vai adorar Pedro, vai adorar o homem. Adoração é só a Deus. Aí Pedro vai dizendo 26, mas Pedro levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que até homens de Deus, eles pecam, eles caem. Então a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Por quê? Para que nós venhamos permanecer de pé e não errarmos, porque a Bíblia fala que ele era de oração, era de visão, mas está cometendo um erro, está adorando o homem. E quando a gente olha para a Bíblia, e aqui eu vou colocar alguns nomes para a gente já finalizar,
capítulo 10, de pessoas que também cometeram erros. Vamos começar com Adão. Adão e Eva eram homens de Deus, mulheres de Deus, um casal de Deus, estavam no jardim. Pecaram, comeram do fruto. Quem mais pecou? Noé, Rafael já falou aqui. Se embriagou. Cavinha, quem mais pecou? Abraão. É que eu vou dar uma revelação para vocês, hein? De graça. Alguém vai dizer, isso eu vou pôr também. Abraão pecou o quê? Já sei, ele mentiu. Ele mentiu falando que a esposa dele era irmã. Não. Irmão, eu vou falar algo que eu analisei. Você pega se você quiser. Abraão não cometeu o pecado de mentira. Tá? Abraão nunca mentiu. Essa mentira de, ela é minha irmã, não é mentira. Abra comigo Gênesis, capítulo 20. Gênesis, capítulo 20. Ele cometeu outro pecado, eu vou falar aqui. Da mentira, não. Gênesis, capítulo 20. Gênesis capítulo 20, vamos ler o 9. Todos acharam? Então achou Abimeleque a Abraão. Achou não, chamou, perdão. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: o que tu fizeste? Em que pequei contra ti para trazer sobre mim o meu reino? Para trazer sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu que me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Aí versículo 12. E na verdade, vamos ler a partir do 10 mesmo, para vocês entenderem, vamos pular não. 10. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade, olha o que ele está dizendo, não mentir, é verdade, na verdade, ela também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Olha o que eu imagino. Se você quiser concordar, concorda, se não quiser, amém. Chegavam até Abraão e falavam assim: o que ela é sua? É minha irmã. Ele mentiu? Não. Ela é tua esposa? E ele fala assim: ela é minha irmã. Ele mentiu? Não. Não. Eu menti. Não mentiu. Eu vou mostrar como que é mentir, vou repetir. Ela é tua esposa? E ele fala: ela é minha irmã. Ele mentiu? Não. Agora eu vou mudar. Ela é tua esposa? Não. Isso. Ela é minha irmã. Agora ele mentiu. Cadu não. O que ele faz é responder uma pergunta que ninguém perguntou. O cara perguntou: ela é tua esposa? Ele fala: ela é minha irmã. Ele não perguntou se é irmã, mas ele não negou que é esposa. Negar ela é tua esposa? Não, ela é minha irmã. O que ela é tua irmã? Ela é tua esposa? É minha irmã. Percebe que, é lógico que isso é uma artimanha, mas mesmo assim, não tem o não. Porque quando ele fala, ela é minha irmã, ele não está mentindo, ela é irmã. Ele só não respondeu o que ele queria saber. Então ele não mentiu, ele falou a verdade. Qual foi o pecado dele aqui? E você vai perceber que ele fez isso duas vezes, no capítulo 12 e também no capítulo 20, tá? Por duas vezes. Ele apresenta ela como irmã. E aqui ele fala: sim, é uma verdade, aquilo que eu te contei, Abimeleque, é uma verdade. Porque ela é minha irmã, só que ela é filha de outra mãe. Ela é filha do mesmo pai, só que de uma outra mãe. E nisso aqui Deus já me deu uma revelação. Ela é filha de outra mãe. Eu já comecei a imaginar que isso aqui revela com quantos anos Abraão perdeu a mãe dele. Sabe por quê? Porque entre Abraão e Sara, tá fraco, há uma diferença de quantos na idade? Alguém sabe? 10 anos. Sara. A diferença é de 10 anos. A Bíblia diz que quando nasceu Isaac,
Abraão tinha 100, Sara tinha 90. Há uma diferença de 10 anos. Quando o Senhor chama Abraão no capítulo 12, o pai dele já tinha morrido, Tera, o irmão dele já tinha morrido, Arã, e eu creio, por causa desse versículo, que a mãe dele também já tinha morrido. A mãe dele foi a primeira a morrer. Morreu cedo. Por quê? Porque o pai dele casou-se com uma outra mulher e teve Sara, e a diferença dos dois é de 10 anos. Então vamos lá, ele não pode ter 10 anos quando a mãe dele morreu, porque isso significa a mãe dele morrer hoje, ele casar hoje e já engravidar a mulher hoje. Então ele não pode ter 10 anos, ele tem que ter menos. Vamos colocar que a mãe dele morreu. Não posso entender agora, só que eu queria guardar um pouquinho. Eu já vou lá. Vamos colocar que a mãe de Abraão, que nós não sabemos o nome, esposa de Tera, morreu quando o Abraão tinha 5 anos de idade. Aí o que aconteceu? O pai dele fez o seu luto, vamos por 3 anos, 4 anos, vamos colocar 3 anos, começou a namorar. Em 2 anos engravidou. Já dá uma diferença de 10 anos. Entendeu? Então isso revela o quê? Que quando ele sai de Ur dos Caldeus, ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem irmão, ele só tem um irmão. Se eu não me engano, Naor, é isso? Alguém lembra? Naor. Porque Arã já tinha morrido, com certeza sua mãe também já tinha morrido. Porque se ela não morreu, significa então que Tera abandonou a mulher, casou com outra. Eu não creio assim, eu acredito que ela faleceu. Amém? É só uma ideia, só para vocês tentar a mente do empregador. Então, Sara é meia irmã dele, que é filha do mesmo pai, só que é de uma outra mãe, tá? Então qual foi o pecado dele aqui no dicionário, já que não é mentira, já que é uma verdade, ele está contando uma verdade, é minha irmã. Qual foi o pecado dele aqui? O pecado dele foi ele colocar em risco a segurança da esposa para preservar dele. Esse foi o pecado dele aqui. Ele estava dizendo o quê? Nós vai dizer que nós somos irmãos. E toda vez que ele dizia isso, tanto no capítulo 12 como no capítulo 20, os homens pegavam ela e levavam ela para dentro do palácio. E ela corria o risco de perder a sua honra, de algum homem se deitar com ela, porque essa era a intenção deles, trazer ela para deitar com ela. E por 2 vezes Deus teve que intervir para proteger a honra da esposa dele. Esse foi o pecado dele, colocar a segurança dele acima da segurança dela, ou não crer na proteção de Deus e ter que fazer toda essa barganha para se proteger. É porque senão eles vão me matar, porque você é bonita demais, eu estou com medinho de morrer. Aí a varoa correndo todo o risco de ser violentada, de ser tomada à força, né, por causa de todo esse trâmite. Amém? Mas no meu ponto de vista, você não precisa pegar. Para mim ele não contou uma mentira, é uma verdade. Ela é irmã. A irmã está aqui, está escrito. Amém? Entendi. Acho que só faltou uma parte de omissão da parte dele. Ele deveria ter, no caso, respondido por completo. A omissão teve. É minha irmã, mas é minha esposa. Sim, a omissão teve. Omissão. A omissão teve. A mentira não, a omissão teve. Sim, você guardar a verdade e falar aquilo que você quer falar, mas só não fala a verdade. Entendeu? Mas a omissão teve. A omissão. A mentira não, tá? Mas a omissão teve. Porque por causa desse versículo ele vai falar para Abimeleque, é verdade, ela também é minha irmã. Então estou te contando uma verdade, mas houve omissão. A omissão eu não descarto, eu concordo. Com a mentira eu discordo, tá? Então vamos lá. Quem mais pecou para a gente terminar? Moisés, vou pegar Moisés. Só estou passando um pouquinho da minha visão. Eu não vi ninguém falando isso, ninguém. É só aqui nessa igreja, nesse ministério que você vai pegar essas visões. É visão nova, 2021. Moisés. Mas o que eu passo para vocês, gente, ainda que é uma visão minha, base bíblica, tá? Não pego nada que não tem base bíblica. Então eu mostro para vocês e passo. Quer pegar, pega, não quer, amém. Não tem problema nenhum, tá? Vamos lá. Moisés, qual foi o pecado de Moisés?
Moisés também foi um grande homem de Deus, né? A palavra do Senhor vai nos falar lá em Números, capítulo 20. O Senhor deu uma ordem para Moisés. O que estava acontecendo ali em Números, capítulo 20? Moisés perdeu a irmã, Miriam, morreu. Coitado, estava de luto, estava triste, angustiado. E o povo assim para Moisés: Moisés está com sede. A Moisés tentando pensar: meu Deus, minha irmã, Moisés está com sede. Moisés tem água? Moisés está com sede. Moisés não aguentava mais o povo. Moisés está com sede. Ai meu Deus, estou com sede. A cabra está morrendo de sede. O boi está morrendo de sede. Moisés, estou com sede. Aonde Moisés ia para reclamar? Estou com sede, estou com sede, estou com sede. Aí chegava alguém: Moisés, já sei, está com sede. Não, o que é então? Estou com muita sede. O povo só sabia murmurar. Aí começava: ah, por que tirou nós? Ah, por que fez isso? Por que fez aquilo? Ah, nós vai morrer. Ah, por que não sei o quê. Aí ele orou. Aí o Senhor falou para ele assim, ó. Isso aqui é uma observação muito importante. O Senhor falou assim para ele, ó: Moisés, fala com a rocha. Não tem toca na rocha não. E nem bate na rocha. É fala com a rocha. Há muito tempo as pessoas passam errado. Toca na rocha. Não tem isso. Mas vai averiguar. Abre lá em Números capítulo 20, versículo 8. Tem até o hino lá. Do Gerson Rufino, né? Mandei tocar na rocha e você bateu. Então Jesus a paz. Não tem toque. Isso aí foi só para ornar, né, o hino, né? Ficar mais bonito. Ó, Números 20, versículo 8. Rapidinho para nós finalizar. Uma pessoa me esperando lá fora. Todos acharam? Vamos ler a partir do 7 para ficar melhor? Números 27, ó, 20, versículo 7. Todos acharam? Números, capítulo 20, versículo 7. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha. Como está na de vocês aí? Falar e a rocha. Falai, ó, Números capítulo 20, versículo 8. Falai, falai, de alguém da toca? Que eu cacei todas as bíblias que eu tenho lá, eu tenho umas 4, 5 versões, eu não achei toca na rocha. Eu achei que fala com a rocha, né? Falai, falai a rocha perante os seus olhos e dará a sua água. Então o Senhor falou assim: Moisésinho, fala com a rocha, filho. O segredo aqui, Moisés, é falar. O Moisés faz o quê? Dá água! Taca o bordão, o cajado na rocha. Não pediu para tocar, é para falar. Então ele pecou, tá? Então ele pecou nisso. Vamos continuar para a gente finalizar? Ó,